Olá! O amor romântico é geralmente acusado de ser misterioso, difícil de explicar. É sabido que artistas, poetas, múltiplos cantores, entre outros, têm abordado a atração física, a atração psicológica e emocional entre as pessoas. Entretanto, ainda assim, parece que muitas questões são deixadas sem resposta. Um tema complexo, um tema de todo interesse, os relacionamentos amorosos, os desafios psicológicos e sociais que envolvem um relacionamento entre as pessoas. Nós voltamos hoje, nesta quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023, Mentalidades, 16ª sessão. Vamos hoje conversar sobre este assunto, vamos levantar aspectos como compreender a atração sexual, romântica, entre as pessoas. Se por um lado o cérebro reforça e recompensa a paixão, o amor romântico, entre outros, é também dito que estes sentimentos, estas emoções, estes fenómenos podem contribuir para que a pessoa tenha menos comportamentos racionais, menos foco, menos concentração, uma visão menos abrangente das coisas. E como conciliar estes dois aspectos de um mesmo fenómeno? Quais os principais desafios psicológicos, emocionais e sociais dos relacionamentos amorosos? Voltamos hoje, queira então aceitar a saudação de Wilson André, o Indré, que coordena a parte técnica com o Genilson Aires, o Ari, e o Graciano dos Santos. Você é também nosso convidado, nossa convidada ali do outro lado da linha para participar com questões, contribuições, perguntas, testemunhos, observações, reflexões sobre o assunto. No estúdio temos a presença de Maria Tati, que é professora, docente do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, a Escola do Ambo, é enfermeira e ela faz questão que a gente diga é casada e gosta de abordar este tema. Muito boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, telespectadores, para todos que nos escutam a esta hora. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Temos também a presença já habitué do nosso psicólogo residente, convidado residente do Mentalidades, o Dr. Adelino Sanjombe. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a todo mundo, aos internautas, e muito obrigado, é bom estar aqui. Perfeito, nós vamos ter também daqui a pouco a chegada do sociólogo Memória Ekulica, que está a caminho. Aliás, comunicou isso com alguma antecedência, portanto, se não ouvir cá neste início do programa, não se preocupe. Há então a sua palavra de chegar a tempo para podermos começar a conversa. E eu vou dar um minuto a cada um dos nossos convidados para fazer o enquadramento inicial, palavras de abertura sobre os desafios dos relacionamentos amorosos na perspectiva psicológica e social. Vamos começar pela professora Maria Tati. Muito obrigada. Falando deste tema, que é mesmo interessante, é um tema pertinente, é falarmos da relação, do convívio entre a sociedade no ponto de vista psicológico. Aí praticamente nós vamos falar, ou que vamos ter em conta, a maturidade neste tema, nesta situação, ou nesta relação. A maturidade, o comportamento. Então, é muito importante, é fundamental. Então, porque quando nós falamos de relacionamento amoroso, quando falamos deste desafio, necessariamente nós temos que falar sobre a maturidade dentro deste desafio e também o comportamento, porque tudo fazem parte da psique humana. Muito bem, palavras iniciais da professora Maria Tati, que toca aqui na necessidade de associarmos a maturidade quando estamos a falar dos desafios psicossociais dos relacionamentos. A maturidade, que é também um tema muito discutido pela psicologia. Freud fala da maturidade e também entre as variáveis que ele traz sobre a maturidade fala do amor, o amor altruísta, mais do que simplesmente a paixão e a atração física e a satisfação dos prazeres. Vamos ouvir as primeiras impressões do Dr. Adelino Sanjombe. Obrigado. Estamos de parabéns por estar a refletir sobre esse assunto num mês que é geralmente dedicado à análise dos relacionamentos. Três coisas iniciais. A primeira é
A literatura e alguma experiência que temos defende que os relacionamentos passam por 3 fases: a paixão, o amor e o compromisso. Aqui eu gostava de fazer uma nota. Fala-se do amor muito influenciado pela literatura, mas o amor enquanto um elemento da área afetiva do ser humano é algo discutido no contexto da psicologia e, desculpe a má notícia para todos, o amor começa e acaba. Mas vamos falar disso enquanto nós andamos. Mas do ponto de vista da psicologia, a manutenção do amor depende de determinadas condições. Que desafios é que os relacionamentos amorosos estão a enfrentar nesse momento? Há conflitos. É assustador ver que a maior parte, eu estou a falar de mais de 1000 casos, num intervalo de mais de 15 anos, é assustador ver que a maior parte das pessoas que estão nos relacionamentos amorosos não tem nenhuma ideia do que está no relacionamento amoroso. E aqui para dizer que o amor se aprende, mas essas são as notas iniciais. Há conflitos, há um desconhecimento do que é isso de amar, e lamentavelmente os conflitos costumam evoluir para aqueles tipos de violências mais graves, né? Onde um mata o outro, um submete o outro a muito sofrimento. Então, de modo resumido, eu coloco essas 3 coisas. Os relacionamentos têm fases, né, pelas quais devem andar, e a coisa do compromisso vai com a maturidade. Depois temos essa questão de que é assustador ver que é um número muito grande de pessoas que não têm uma noção do que é estar aí. E depois também a noção ilusória do que é o amor, né? Há aqui uma confusão, falar do amor do ponto de vista da psicologia, e há uma tendência de ligar o amor espiritual, suporta tudo e tal. Não, o amor do ponto de vista da psicologia é mantido dependendo de determinadas condições. Mas por enquanto uma pausa aqui, muito obrigado. Exatamente, o enquadramento inicial do psicólogo Adelino Sanjombe, aqui a tocar no facto de, com base nas suas observações, estudo, a grande maioria das pessoas que estão num relacionamento entendem pouco ou quase nada do significado real de amor. A dizer que, má notícia, eventualmente para muitos, o amor termina, portanto não é algo perene, não é eterno, não é permanente, o amor termina. Aprende-se a amar, e a questão do compromisso, do comprometimento é um elemento fundamental. Vamos voltar à professora Maria Tati, que no início falou também da responsabilidade ou da maturidade como um elemento-chave nos relacionamentos amorosos. A minha questão era, professora, como é que define amor? Quando é que, do seu ponto de vista, 2 pessoas que estão num relacionamento romântico podem, de facto, afirmar que amam umas às outras? Uma à outra, no caso. Isso pode acontecer quando, como nós sabemos, que as pessoas, para chegarem até a este consenso, primeiro precisam entrar em um acordo, conversarem. Eles conversam e, na medida que eles vão convivendo, a sua convivência leva-os a notar, a dar conta que realmente dentro do nosso relacionamento existe o amor ou não. Porque o que é que acontece muitas vezes? Há pessoas que logo à primeira vista apaixonam-se. Não é o amor, ela apaixona-se, mas com base a convivência, nós vamos ver que as pessoas, quando alguém ama, né? Quando alguém ama, ele procura demonstrar este amor. Ele procura demonstrar. Então, nós vemos que naquela convivência a pessoa consegue notar que realmente a pessoa ama ou não ama. E também podemos dizer que é algo que vem do nosso interior. O meu ou do parceiro. Vem do interior. Então, como eu acabei de dizer há pouco tempo, através mesmo da convivência, nós vamos dar conta se realmente esta pessoa ama ou não ama. Amor não são meras palavras ou declarações verbais, mas é atos. uma demonstração, um conjunto de atos concretos. Sim.
Então, a pessoa não precisa de dizer que ama a parceira ou o parceiro desde que demonstre com o próprio comportamento. Sim, porque há quem diz ama e quando vermos na realidade não é aquilo, não é amor. E a seu ver, quando é que se nota? Que comportamentos, do seu ponto de vista, são sinais ou indicadores da existência de amor da parte de uma pessoa para com outra? Quando em certos momentos essa pessoa procura colocar-se no lugar de outrem. Ok. A empatia. A empatia. A habilidade de se colocar no lugar do parceiro ou da parceira é um sinal de que há amor. É, amor, colocar-se no lugar do outro e não só, como que eu posso dizer, como eu disse aqui, pelos seus atos, como preocupar-se com o outro, não é? De uma forma mais profunda. E se nós vimos, se tivermos que ir, por exemplo, eu gosto muito de ir neste lado, o doutor já falou aqui no lado bíblico que o amor é paciente, não é? O amor suporta, é paciente, é benigno. Okay. Então, tudo isto nos leva a ver se realmente esta pessoa ama ou não ama. Okay. Sim. Alguns sinais, alguns indicadores do amor na perspectiva da professora Maria Tati. O professor Adelino Sanjombe, o psicólogo, no início tocou um pouquinho no que penso que tem a ver com a teoria triangular do amor, que é muito abordada, que toca na paixão, na intimidade e no compromisso. Qual é a sua definição de amor, doutor? Então, eu vou evitar usar a expressão em italiano, esse é um espaço acadêmico, e como eu não domino bem italiano, vou utilizar a tradução de que amar é querer bem ao outro. Eu vou evitar dizer em italiano, porque não tenho muita certeza que eu diria bem. Em inglês, I'll be there for you. Eu estarei aqui para si, ou seja, eu estarei à sua disposição para ajudar o seu bem. Não importa o que aconteça, independentemente das circunstâncias, ou há este amor que define... Dentro de determinadas condições. Isso. Então, esse amor tudo suporta. É perigoso. Tá? O amor tudo suporta é perigoso. É perigosíssimo. E eu vou dar um exemplo concreto de um caso que, em alguns casos, incomoda o meu sono. E eu já explico por quê. Porque tratava-se de alguém que, tendo se casado há 2, 3, 4, 5 anos, provavelmente, passou a ser submetida a um grande sofrimento pelo marido. E a pessoa entrou em depressão, mas era um período que coincidia com muita ocupação de alguns de nós. Obrigado. Eu não cheguei a receber a pessoa. E o que me incomoda foi o facto de que o apoio que ela procurou, as pessoas aí recorrendo às orientações bíblicas, eu nem diria bíblica, eu preciso ter esse cuidado até, né? Mas aí as coisas da tradição orientaram a senhora a suportar. Não, você sabe, a Bíblia, que é isso? E a senhora morreu. E a minha questão é, mas a senhora, ao chegar ao céu, não é? Supondo que tenha chegado, é verdade que Deus disse a ela, fizeste bem, filha, de aguentar, porque... E veja, deixou filhos de 2, de 4, de 6 anos. Então, vou voltar ao que estou a dizer, sim, o amor é querer o bem ao outro, mas sob determinadas condições. Vamos supor que eu estou a querer o bem de alguém que não quer e nem sequer se importa comigo, não é? Então, mas no casal, né? O amor é querer o bem do outro e, claro, sob determinadas condições. Um outro elemento da questão que colocou para a doutora Tati, eu gostava de comentar um pouco. Quando é que se nota que há amor? É interessante que
a literatura e cada um de nós teria muita dificuldade de explicar, não é? Como é que começa, mas há indicadores como a confiança, a afinidade, não é? A confiança parece um pouco mais clara, né? Mas a afinidade é eu começo a gostar do que você gosta, eu começo a interessar-me pelo que te interessa, e então estes são os pequenos indicadores. Mas eu creio que por enquanto... Muito bem. Muito bem. Dados adicionais sobre sinais, comportamentos do amor manifesto entre as pessoas. Aqui o Dr. Sanjombe a colocar o ponto segundo o qual pode ser perigoso ou é perigoso afirmar que o amor tudo suporta. E também a dizer que o amor, como uma manifestação do bem desejado a outra pessoa, é sob determinadas condições, não é um processo completamente incondicional. Vamos dar boas-vindas ao sociólogo Memória Ekulica e dizer muito obrigado por ter vindo e queremos então que faça a sua primeira abordagem ao tema. Amor é a palavra que mais se usa depois da palavra Deus, de Jesus Cristo. Não sei se tem importância assim, não. Ao nível do mundo? Ao nível do mundo, sim. Uau. Aliás, o Ocidente usa mais a palavra amor do que nós. Em todas as línguas? Digamos que sim, em todas as línguas. Uau, um dado curioso. Isto é que me dá a vontade de tentar perceber exatamente o que é o tal amor, partindo das definições mais antigas. Provavelmente eu faça uma incursão muito diferente daquelas que muitos fazem, e por isso mesmo é que digo o tal amor. Okay. Propuseram-nos falar sobre os desafios psicossociais dos relacionamentos amorosos. Correto. Bom, eu queria encontrar neste título bonito. Os psicólogos geralmente procuram sempre esses títulos bonitos. Queria procurar a parte, o coração desta frase bonita e achei que era relacionamentos amorosos. A palavra-chave é amoroso, mas a chave é amor. Para começar e tentar ir à busca do que causa esses desafios de que estamos a falar, eu gostava de usar aqui de 3 definições, das quais todas as outras definições têm partido. A primeira é a definição de Sócrates, quando, portanto, personalizado por Platão, no tal amor platônico. E Sócrates disse que amor é desejar. Amor é desejar. E quando o desejo não existe mais, o amor acabou. Esta era a definição de Sócrates, portanto, na linha de Platão. No entanto, Aristóteles, não contente com a definição de que o amor seria tão efêmero como estava a ser definido por Platão, achou que devia encontrar uma outra definição, que era do amor filia. E isto significaria dizer que nós amamos aquilo que já temos, amamos aquilo que é nosso. Aí o sentimento de pertença? Sim, se para Platão o amor era apenas um desejo, desejar e depois deixar, para Aristóteles já não era assim, era procurar gostar aquilo que já é nosso. Voltar a casa e olhar para nossa esposa e dizer assim: cada dia eu te amo mais. Eu não gosto muito desta expressão, desculpe. Cada dia eu te gosto mais, cada dia eu te quero mais, cada dia eu sinto-me mais próximo a você. Pronto, esse é o amor que sugere Aristóteles.
Mas eu ainda penso que o maior amor de todos esses dois é o amor de Jesus Cristo, aquela que nós chamamos de ágape. Ou seja, eu desisto de mim porque você é mais importante. O altruísta. Porque o mundo é mais importante. Eu não gosto muito desses termos, as definições muito recentes, porque todas, no fundo, vêm partindo disto, destas 3 definições mais importantes. Depois vem outro egoísta, outro altruísta, etc. etc. Então, feitas essas 3 definições, vamos passar para a nossa definição de amor. Se olharmos para a última definição de amor, nós percebemos que, afinal, amor é um tipo de emoção, é um tipo de emoções. E as emoções têm como característica a capacidade de dominar, às vezes, o nosso próprio eu. Onde é que vai essa questão dos desafios psicossociais? Vai entrar para ali, nas 3 vai entrar para definições, essa secção na próxima entrada. Nas 3 definições, sim, nem preciso, porque esta definição agora é minha. A minha definição tem que passar entre as 3 mais importantes. Tem a ver com a estrutura do programa, doutor Memória. Essa é a sua introdução, para começar, já dá muito pano para manga, né? Muita reflexão. Vai daqui a pouco continuar. Vamos retomar aqui. É parte da estrutura do programa. Então, o doutor Memória fez um enquadramento inicial ao tema, trazendo definições de filósofos e agora a fazer reflexão. Daqui a pouco vai partilhar o seu conceito, aqui, entre outros, o amor visto como um desejo, o amor visto como a apreciação daquilo que já se tem e como essas definições deram origem à percepção atual e as múltiplas visões e conceitos que existem sobre o amor, quer ele seja ele visto na perspectiva altruísta ou egoísta. A nossa conversa está aberta. Queremos então lembrar a você que nos acompanha do outro lado que pode deixar ficar o seu contributo, as suas questões, a sua perspectiva, eventuais testemunhos. Já temos muita gente em linha e também algumas pessoas a deixarem alguns comentários básicos, mas a saudar. Por exemplo, temos a Rosane Nunes, que diz parabéns pelo tema, e a minha grande companheira Maria Tati, a dar aqui uma força, Azevedo Dino, a dizer parabéns e muito sucesso, doutor Memória Culica. Temos também a presença de Adelino Pelembe, que diz que está interessante, bem como o doutor Adriano Mário Sapalo, que diz ligadinho, e também temos aqui a acompanhar o programa Zuic Boio. Agora o professor Adelino Pelembe diz que o fenômeno da atração interpessoal é um processo complexo e multidimensional, pelo que concorrem diversos fatores, potenciadores e facilitadores da vida amorosa. Diz também que tais fatores podem ser enumerados como a proximidade física, o estado afetivo, as necessidades de pertença, a semelhança de atitudes, a reciprocidade, a ajuda e, acima de tudo, o comportamento altruísta. Comentários como esses e outras reflexões vossas, está aberta a conversa, não aguardem por questões dirigidas, podemos então começar, quem quer continuar. Acho que vou continuar. Vamos a isso. E é melhor que eu termine. Vamos a isso. Portanto, como estava a dizer, essas 3 definições, se forem bem analisadas, não encontramos nenhum amor que para nós hoje é o amor sagrado, ou seja, o amor pela pessoa do sexo oposto. Este amor este que chama quase amor sagrado? Essas definições todas quase generalizam o amor. Isso. Sobretudo a definição de Jesus Cristo. Ali é onde está o âmago da questão que coloca, que são os desafios psicossociais. O que causa esses desafios? O que causa esses desafios é que no amor no amor como hoje o concebemos, sempre que pensamos no amor, estamos a pensar numa outra pessoa e na contrapartida minha.
Ou existem 3 coisas que você está a pensar quando diz que ama. É por isso que eu tenho dúvida desta palavra. Quando a pessoa diz que ama, não está a olhar para outra pessoa como tal, está a olhar para si. Vai satisfazer os meus hormônios? Vai satisfazer a minha pobreza, entre aspas? Vai satisfazer. Por isso é que quando as pessoas se separam, geralmente está em causa. Olha, ele não é muito bom de cama, não é muito bom de não sei o quê. Tudo isso tem nome porque eu estou a olhar para o amor, para o outro como aquele que deve satisfazer-me a mim e não satisfazer a ele. Sempre que falamos do amor em relação a outra pessoa, esta é a ideia do amor. No entanto, muito autocentrada, muito voltada para o próprio indivíduo. Voltada completamente para o outro, para o próprio indivíduo. O indivíduo está à procura da outra pessoa para se satisfazer a si. Não para satisfazer o outro, mas para satisfazer a si. Assim, nas instituições que se chamam de amor, que no fundo não são se faz muito este tipo de argumentação, casamento amoroso, e eu acho que o casamento tem que ser de sucesso, porque é a gestão de 2 pessoas, não é exatamente... Cada um se faz o amor, cada um é o amor. Só que nós depois transferimos isso. Amor é outra pessoa, não eu. Jesus, ele próprio, para definir este amor, ele próprio se colocou no centro, ele próprio se transformou no amor. Ele próprio se transformou naquela pessoa que morre por causa dos outros, ele próprio se transformou naquele que oferece o próprio corpo como pão, ele próprio se transformou, é ele próprio. Portanto, o amor é o ser, não é o outro, é você que tem que se transformar como amor. Você é que é amor e é o ser, não é exatamente o outro, não é o fazer. Aqui o amor como pessoa e não como fenômeno na relação entre pessoas, ou nem por isso? Na relação entre pessoas há sucesso. Veja, por exemplo, isso diz Sadhguru, diz uma coisa interessante, diz assim, que quando você está muito bem com o entorno, com aqueles que te cercam, você está a ter sucesso. E uma mulher que está ao seu lado é que te cerca. Quando você está muito bem com as tuas emoções, você está bem com o amor. Tuas emoções. Não é você estar bem com a mulher, porque isto é preciso gestão. Amor não precisa gestão, amor sou eu. Como é que vou gerir eu próprio? Não. Vou gerir os outros ao meu lado. Isto é sucesso. Quando consigo gerir o meu relacionamento com outra pessoa, aqui está a inteligência, a capacidade de olhar para ela, entender o que ela quer, entender por que quer, entender como quer, entender como eu posso servi-la, e ela está contente. Isso é gestão. É por isso que o namoro é instituição, o casamento é instituição, o noivado é instituição, tudo que envolve várias pessoas, aqui é entorno, aqui é o meio. Portanto, o amor não é exatamente como temos falado. No caso, eu estou com a minha mulher, portanto, isto é realmente amor. Amor é aquilo que é... É uma coisa intrínseca. Uma coisa intrínseca, a maneira como eu olho para as coisas. Quando alguém ama você, aquelas pessoas que são puramente da igreja, a maneira de falar, a maneira de olhar, a maneira de sentir. Você sente que é uma pessoa que ama, mas não ama só pessoa igual, ama tudo. Olha para um gato, a maneira como olha para o gato, a maneira como se afeiçoa com o gato. Você sente que é uma pessoa que está possuída pelo amor. É o amor em pessoa. Não é portanto, deixa amar simplesmente. Amor, o outro para satisfazer suas vontades. Portanto, essa aqui é a parte-chave que faz com que nós tenhamos desafios psicossociais para resolver por causa daquilo que estamos a chamar amor. Repito, amor em si não devia causar problemas psíquicos que seriam necessários serem resolvidos. Mas a maneira como definimos nós o amor em relação a outra pessoa, isto sim está a causar os próprios desafios psicossociais para serem resolvidos. E não são poucos, são todos. Aqui está a abordagem do sociólogo Memória Kulicka,
o ponto central é que temos nós de ser amor. O amor deve ser visto como um fenómeno intrínseco da própria pessoa, que deve exalar isso, e no relacionamento isto pode gerar sucesso e não a afirmação de amor no sentido de desejar a pessoa para satisfazer as suas necessidades, mas muito no sentido de servir e expressar isso, e esse amor é mais abrangente do que simplesmente a interação romântica entre as pessoas e pode se manifestar em outros seres animados ou inanimados. A conversa está aí, é minha interpretação, uma tentativa de parafrasear o sociólogo, vai depois confirmar ou refutar, mas a conversa continua. Estamos. Eu sou Delino Sanjombe. Eu faço eco à nota introdutória que fez o doutor Memória, mas creio que não delimitar essa conversa de amor pode permitir que fiquemos nessa situação de colocar o amor ágape, que é o de Cristo, é indiscutível. E se estivermos a falar do amor ágape, então o resto tudo faz sentido, que o amor tem de ser a pessoa e tudo mais. Mas se olharmos para o facto de que o ser humano é tridimensional, e essa não é a única classificação, mas é uma das que eu estou a utilizar, tem a parte cognitiva, tem a parte volitiva ou afetiva, e depois tem a parte volitiva ou ativa, e depois tem a parte afetiva. E é na área afetiva, é na dimensão afetiva do ser humano, onde vamos encontrar as emoções, as paixões, os sentimentos, o resto avança. Então, é extremamente importante estabelecer que nos relacionamentos amorosos, não é? Na vida, ou seja, no relacionamento que duas pessoas decidem começar ou construir, manter, o amor deve ser exercitado. Agora, uma outra coisa que eu queria estabelecer é considerar o amor uma emoção, é reduzi-lo demais, né? A emoção é uma reação que, dependendo do autor, por exemplo, nesse momento, um dos indivíduos mais influentes nessa conversa do estudo da emoção no século XXI é Paul Ekman, que é um norte-americano. Entre outras coisas, ele defende que a emoção dura qualquer coisa como 4 segundos, se passar disso, é estado de humor e tudo mais. O amor é um sentimento. A diferença, é claro que do ponto de vista de manifestação, enquanto uma reação, há aqui alguma semelhança, mas a diferença é que o sentimento ele tende a durar mais tempo. O amor é um sentimento. A manutenção do amor depende de determinadas condições. O doutor Memória mencionou aqui, por exemplo, e aqui de novo, quantos casais vêm até conosco e dizem: não, eu a um dado momento distraí-me, geri mal o dinheiro, mas se ela me amasse, não devia me abandonar por causa disso. Eu, de novo, desculpa a má notícia, os únicos que nos podem amar incondicionalmente e até só durante um tempo são os nossos pais. Quer dizer, quem pode amar você incondicionalmente? Em teoria, deviam ser os seus pais. Com o limite de que eu estive numa formação onde alguém disse que há um país da Europa, e eu vou evitar, porque não li isso, só ouvi, vou evitar dizer, onde os filhos saem aos 35 anos de idade, só abandonam a casa aos 35 anos de idade. No nosso contexto, um filho que está aos 35, quer dizer, o amor dos pais já fica interrogado. Então, aqui o ponto é, o amor é um sentimento que precisa ser mantido. A manutenção depende da satisfação de algumas necessidades. Aliás, do ponto de vista da psicologia, e aqui vou citar Freud, o amor nasce lá onde existe a possibilidade de realizar um ideal. E aqui também eu estou de acordo, e eu vou evitar interpretar, mas sinto uma parte onde o doutor Memória coloca o que ocorre entre os seres humanos. O cérebro é transacional. Okay? Eu amo você,
por causa disso e daquilo, enquanto isso e aquilo for possível. E parece complicado, né, colocar assim. E acho que uma das coisas que faz com que haja essa confusão do amor é que há uma tendência de olhar para o amor do ponto de vista espiritual. Mas esse que eu me propus a abordar hoje é do ponto de vista psicológico. E o amor, do ponto de vista psicológico, ele nasce sob determinadas condições e geralmente pelas mesmas condições que ele mora. Ou seja, quando algo me chama a atenção em alguém, eu passo a prestar atenção, espero a reciprocidade, e se por alguma razão aquilo começar a desaparecer, a tendência disso enfraquecer também é muito alta. Vou parar fazendo a nota de que o grande desafio para evitar que tenhamos os desafios psicossociais, os conflitos, a violência, a agressividade no relacionamento, é que as pessoas precisam aprender. Né? O amar é algo que se aprende. Amar é uma decisão que cada um de nós deve tomar. Mas vou dar uma pausa aqui com a nota de que amar se aprende. Amar se aprende. Aqui é a réplica do psicólogo Adelino Sanjombe. Vamos lembrar a você que estamos a levar para si a 16ª sessão do Mentalidades, o seu podcast quinzenal de conversa sobre saúde mental e cidadania, uma oferta do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. A Escola do Ambo, nós hoje, nesta quarta-feira, 8 de fevereiro, viemos para falar sobre os desafios psicossociais dos relacionamentos amorosos. No estúdio, a presença do sociólogo Memória Culica, do psicólogo Adelino Sanjombe e da professora Maria Tati, a quem eu passo agora a palavra. Eu quero dar aqui um exemplo de amor, como enfermeira. É o caso de Florence Nightingale. É um caso, é um exemplo de amor. Porque nós vimos que Florence não foi preciso, mesmo sem remuneração, a história nos diz que ela esteve presente nos momentos difíceis daquele povo que precisou de ajuda. Aplicando isso a um relacionamento amoroso, romântico entre as pessoas, quais seriam as características que podíamos transferir para perceber a manifestação do amor nesses termos? Eu diria que, por exemplo, aplicando no relacionamento amoroso. Imagina, eu dou um exemplo de um casal. O casal, suponhamos que alguém esteja doente, por exemplo. O parceiro, o marido, a esposa. Mas nós vemos que há pessoas, por exemplo, que abandonam o seu parceiro. Ele diz que ama, mas nos momentos difíceis não está aí. Ele diz que ama, mas quanto mais, ou no momento que o parceiro ou a parceira precisa, esta pessoa não está aí para apoiar, para dar o carinho, para prestar aquele calor, aquele apoio. Aí podemos ver que realmente, não sei se realmente é mesmo amor, né? Porque quando a pessoa ama, a pessoa está preocupada, a pessoa não consegue dar quer dizer, só um passo distante desta pessoa. A pessoa praticamente está preocupada, procura. Vamos dar um exemplo, no caso dos casais mesmo. O marido sai, ou a mulher sai, vai nas suas atividades. Assim que chega em sua casa, a primeira coisa, os filhos podem aparecer aí, gritar papai ou mamãe. Mas se for o pai, assim que chegar, chega na porta, ele procura. Estão bem, filhinhos? Tudo bem. A mãe. É algo que ele tem, mesmo onde ele vai. Se realmente essa pessoa ama, ele não consegue ficar muito tempo distanciado desta pessoa. Ele procura estar sempre ao lado desta pessoa. Proximidade. Afinidade. Então, isso podemos incluir no amor. Porque eu quero dizer também uma das coisas aqui. Dentro de um relacionamento, eu preciso saber quem eu sou. Qual é o meu papel dentro aí? Quem eu sou dentro desse relacionamento para que as coisas aconteçam. Aquilo que o doutor acabou de dizer há pouco tempo. Muitas vezes nós queremos receber mais do que dar.
nós queremos pedir ou cobrar de outro para satisfazer os meus desejos, a minha vontade. E se houver, isto não faz parte do que é suposto acontecer para que um relacionamento seja considerado amoroso, de facto? Não faz parte. Não faz parte porque eu tenho que, primeiro, começar comigo mesmo, procurar dar, cativar. Eu preciso mostrar ao meu companheiro, dar ao meu companheiro para poder receber. Porque certas vezes o que acontece? Só o facto de nós, como por exemplo um casal, ao sairmos de nossas famílias, nossas casas, não é? Outros relacionamentos antes dos casamentos, antes de nos casarmos. Nós temos o relacionamento de pais e filhos. A convivência, por exemplo, de um lar, isso pode contribuir consideravelmente dentro do casamento. Porque qual é a nossa tendência? Querer trazer aquilo que nós aprendemos lá, aqueles comportamentos, trazermos para o nosso lar. A nossa experiência de vida, o que fomos aprendendo, os valores que fomos assumindo. Valores. E quando chegamos aí, querer cobrar de outro... Porque eles trazem uma expectativa, não é? Uma expectativa. Imagine que, por exemplo, essa pessoa não teve aquele carinho com os pais no momento em que ele conviveu com os seus pais. Quando estiver naquele, ele vai exigir do parceiro, da parceira, e querendo receber aquilo que ele não teve na infância, aquilo que ele não teve quando ele viveu com os seus pais naquele momento. Então, isso é um grande desafio dentro dos relacionamentos amorosos, porque às vezes as pessoas têm que fazer um esforço. Muitas vezes as pessoas querem agradar. E naquele agradar, certas vezes surge aquele conflito também dentro do relacionamento. Tem aqui alguém, o Irênio colocou uma pergunta para a doutora Tati. Diz: doutora Tati, é possível perdoar uma traição? E depois ele questiona: como? Isso é possível. É possível. Isso vai depender muito do consenso dos dois, da conversa que eles tiverem. E aí também vamos incluir o amor. Se realmente haver o amor, podemos perdoar, conseguimos perdoar. E às vezes... E aqui perdoar significa o quê? Perdoar não é esquecer. Não. Okay. Perdoar não é esquecer. Mas a pessoa ver a situação, procurar apagar mais ou menos no sentido de que é difícil, né? Perdão, a pessoa deixa de considerar aquele evento relevante ao relacionamento. Então, procurar outros meios para conquistar novamente aquela amizade, aquela proximidade, porque realmente, quando se trata de traição, é muito profundo. Há quem diga que a pessoa pode perdoar a traição, mas o relacionamento amoroso se quebra. Mas a pessoa perdoou, diz que eu perdoei no sentido de que não tenho mágoa, está ultrapassado, mas já não há confiança, já não há condições de o relacionamento continuar. Nesses casos, pode-se considerar um perdão de uma traição? Então não é perdão. Aqui, na sua perspectiva, o perdão pressupõe que o relacionamento continua. Apesar do que tenha ocorrido. Sim, porque quando você olha para a pessoa e já não tem ressentimento, você perdoou. Mas quando você olha para a pessoa, ainda tem algo no seu coração, de certeza só ouvir e diz, mas sinceramente o que ele fez para mim, então essa pessoa ainda não perdoou. Ok. Os dois colegas aqui estão não realmente... Ok. São João. Em caso de traição, há duas opções. Perdoa, mantém, perdoa, separa. Ou seja, perdoar devia ser um denominador comum em qualquer das duas reações. Vou repetir. Perdoa, separa ou perdoa, mantém.
Tanto uma quanto a outra não retiram do perdão o mérito. Exatamente. Não perdoar equivale, e aqui eu estou a falar do perdão do ponto de vista de psicologia. Em psicologia, perdão equivale, nas linhas do resumo que fez o Dr. Edmundo, equivale a não tornar relevante o evento. Está lá, ele jamais vai desaparecer da nossa memória pelo peso que ele representou, né? Pelo peso afetivo. No entanto, é uma decisão consciente achar que ele não deve ser tão relevante para a manutenção da minha vida afetiva. Atenção, eu perdoo por causa de mim e não por causa da outra pessoa. Doutor Sanjombe, aqui Rosane Nunes diz, mas quando há traição, ainda existe amor da pessoa que traiu? Essa é a nota, mas fechando, a ideia do perdão, o que acontece quando a pessoa não perdoa? Está o ressentimento, depois daí o ressentimento é uma manifestação da raiva. E sim, então, quando a pessoa está ressentida, é muito fácil desenvolver uma espécie de câncer psicológico. Ou seja, o resto da sua vida em relação àquele assunto é afetado por aquele evento. Então, a necessidade de perdoar, eu sublinho necessidade, não é? De perdoar, ela surge por causa disso. É para o bem-estar da pessoa. E eu sei que coloquei-me um pouquinho com o doutor Memória quando ele falou de Jesus, mas pronto, vou precisar usar o exemplo de Jesus. Okay. Né? Veja, em plena cruz, com aquele sofrimento tudo, lembrou-se que não, olha, perdoa, não é? O Pai perdoa-lhes, mas mostrando que, olha, eu tenho que me livrar disso, não é? Agora, não perdoar equivale a tomar veneno todos os dias e sim, pensar que o outro que vai morrer. Esse é que é o problema, não é? Daí que, em caso de traição, as pessoas têm essas duas opções. Perdoa, mantém, perdoa, separa. Portanto, o facto de separar não pode ser visto como não tendo havido perdão. Ajuda-me a ver se eu estou a perceber bem. O Dr. Sanjombe está a dizer que não perdoar não é uma opção saudável. Essa é a questão. Porque a pessoa tem duas opções. Perdoar, ou para continuar, ou para interromper a relação. E porque, veja, do ponto de vista psicológico, o perdão é uma necessidade que a pessoa que se sente afetada tem para continuar a sua vida afetiva naquela área. Vamos dar o microfone ao sociólogo Memória Colica. E eu vou começar pela deixa do professor em relação a perdoar ou não. Sim. Eu imagino se entre nós as pessoas não perdoassem mais do que punir mais as traições, eu acho que não tínhamos famílias. Em primeiro lugar, depende muito, aqui, para o nosso caso, depende muito do sexo de que estamos a falar. É homem ou é mulher? Do gênero. Até quando é que as mulheres perdoam mais e os homens perdoam menos? Como é que responde essa pergunta, sociólogo? Geralmente não tem uma resposta clara. Tudo que envolve homens não pode ter uma resposta exata, porque requer estudos para depois percebermos exatamente como cada um agiria. A minha ação em relação à traição, a depender do histórico da pessoa que me trai, pode ser muito diferente da reação do professor Sanjombe. Somos duas pessoas diferentes. Cada caso é um caso. Logo, eu não posso dar a resposta igual. Aquela que eu chamo, aquela pessoa que eu gosto, que é minha parceira, hoje, se me trair, provavelmente a depender da quantidade do amor platônico que me resta, eu vou perdoar. Quanto mais gosto tiver por ela,
provavelmente eu tenha mais facilidade de perdoar do que quando eu começo a me cansar dela. Amor platônico. Eu gosto, não é? Gosto por desejar. Por isso é que nós, homens, por exemplo, temos um problema interessante, que estamos ávidos daquela pessoa que queremos até quando nos aceitar. Na hora que nos aceitar, abraçados com ela, ainda olhamos para uma terceira pessoa que está a passar ao lado. Isso é traição também, devia se entender também como traição. Mas ela a mulher no caso, quando perceber e porque ela olha melhor, olha e vê melhor, ela só vai te endireitar a cabeça. Por favor, olha para frente. Estás a ser... É verdade que as mulheres não, olham melhor. Olham melhor. Não, as mulheres olham melhor, as mulheres até comparam. Quando, por exemplo, você, o professor, está a andar com a sua esposa e vocês dão de cara com um outro casal, a esposa é capaz de olhar para o parceiro do outro e comparar consigo. Mas lá no coração dela, ela já fez isso. Isso não se encaixa na sua abordagem de traição, né? Não, olha, na verdade, se isso se considerasse também como... Só que as mulheres nunca você saberá que olhou. Porque as mulheres olham menos e conseguem interpretar imediatamente os aspectos importantes. Se passar uma pessoa, uma pessoa qualquer, você, homem, vai olhar para ela de forma insistente, sobretudo se for uma menina linda, interessante, etc. Ela só vai olhar uma vez. E você vai pensar que está a olhar com ciúmes. Quando passar uma outra, terceira pessoa e perguntar, olha, não passou por cá, ela vai descrever a roupa que tem, o cabelo que tem, o olho que tem, tudo que tem, a mulher vai descrever. Mas você ficou a pensar, é quase generaliza, isso é quase geral. Isso o doutor pode experimentar, quando sair daqui, pode experimentar já, não tem problema nenhum, que vai dar certo. E não tenho dúvida mínima em relação à capacidade das mulheres de perceberem e de interpretar o outro lado. Então, eu penso que se as traições não fossem perdoadas, imagino. Qual é a traição de que estamos a falar? De novo, a traição de olhar para mim e dizer eu sou tal, eu sou importante, eu sou mau, eu sou... E não posso, de maneira nenhuma, ser depois mal visto pelos meus amigos, etc. E eu tenho que tomar uma medida. Porque, senão, pelo menos no lado feminino, há muitas... Todo tipo de traição é completamente... Porque quando você volta... É completamente que? A última parte. É completamente percebida. Percebida. Okay. Você vai para o trabalho e passa num beco qualquer, e quando volta, a mulher sabe que você passou num beco qualquer. O cheiro com que você veio é diferente. E ela sabe que é de uma pessoa. Yeah? Talvez não cheirou, mas você veio perto dela e beijou. Né? E ela sabe que esse cheiro não é exatamente o seu. Ela já sabe. Tá bom que você pode até dizer, não, eu cruzei com muitas pessoas, etc. Mas ela sabe. Então, eu penso que as traições, assim, de forma muito coisa, têm sido muito mais perdoadas do que têm sido condenadas. Agora, traições do tipo graves, né? Traições do tipo graves, aquelas que a mulher deixa e vai para a rua, ou o homem deixa e vai para a rua. Essas traições são muito mais difíceis de serem interpretadas, porque aqui requer para nós todo o amor, entre aspas, todo gosto por uma pessoa, se coloca no primeiro amor que eu citei, amor de Platão, amor platônico. Felizmente, o que estamos a chamar de amor é muito polissêmico, porque a palavra amor não tem significado nenhum. Por isso é que não encontra para nós, no nosso contexto, em todas as línguas bantu, não existe a palavra amor. Ochisola é gostar. Ochisola é gostar. Todas as outras línguas bantu é gostar. Porque amar é gostar, e gostar é querer uma coisa para nós.
eu acho que devíamos até mudar a palavra amor por gostar, porque amor não nos diz... Parece que já vamos muito atrasados. Não, parece que não, mas temos falado a mesma coisa, só que essa palavra tem nos complicado muito. A gente às vezes cria problemas só por causa desta palavra. Por exemplo, nós dissemos assim, quem ama não trai. Não trai, por exemplo. Mas quem gosta não trai. Só que às vezes nós queremos minimizar. Gostar é querer pouco. Amar é que é gostar muito. Não é esta, de facto, a definição. Em nenhum dos casos, a definição que os acadêmicos têm dado. Agora, permita-me interromper num instante para reforçar a interação dos nossos preletores com os nossos internautas. Há muita gente a colocar questões, eu não devo ignorá-las e vamos lá. Eu vou ler os comentários e as questões e cada um de vós queira então tomar nota daquilo que pode ajudar a esclarecer, por favor. Por exemplo, Rosane Nunes diz, mas os homens no aspecto africano demonstram pouco o seu carinho em público. Gostaria de saber porquê. É interessante esta conversa. Tem também a Silmara. A Silmara diz, então quando é que podemos dizer que amamos alguém? Eu penso que ela está a retomar, porque são muitas reflexões sobre... Pois, então, de facto, podemos resumir indicadores concretos de quando a pessoa pode afirmar que ama alguém? Essa questão da Silmara. Venâncio Arão diz que está ligado e diz que o amor é como uma rosa, tem espinho e é muito lindo, mas cabe a cada um escolher bem o que quer. Não sei se isso implica alguma reflexão, mas também temos outra vez o Irênio que diz, doutora Tati, essa é uma questão bem dirigida, diz, doutora Tati, encontrei minha esposa na minha própria cama com outro homem e ainda assim tem mecanismos. Penso que ela está no âmbito do perdão. Dado o cenário que descreve, nesses casos, o que é que se apela? Qual é a reflexão que pode ser feita? Temos muitos comentários, muitas reflexões. O Jacob Semente diz, parece-me que o amor dá muito trabalho. Essa questão do amor ser a pessoa, não. Eu acho que tem muito provavelmente a ver com o que o doutor Memória estava a apresentar. Não sei se depois também vai querer fazer uma reflexão. Ainda a Rosane Nunes diz, verdade, não é considerado amor quando é egocêntrico. O amor é olhar para o outro e ao mesmo tempo ver os dois. Portanto, são esse conjunto de comentários que eu queria que vissem o que é que pode-se dizer. Há questões bem específicas, como por exemplo essa na perspectiva da internauta, os homens, as pessoas do género masculino em África demonstrarem muito pouco carinho em público. Eu tenho um comentário breve da posição do Dr. Memória. A noção segundo a qual as traições são mais compreendidas ou são mais perdoadas e menos sancionadas, era preciso pegar uma geografia para aplicar. E eu agradeço a Rosane por se referir à África. Eu creio que a coisa da traição também anda muito ligada à cultura. Há contextos em que até a cultura do país não permite que você continue num determinado cargo, não é? Se for indiciado, e claro, depois de provado, e aqui eu podia falar do diretor da CIA aqui há alguns anos, um general que eu não consigo lembrar o nome, que teve que pedir demissão, não é? E vários outros exemplos. Então, há uma certa relatividade. Estou de acordo que no contexto de África, porque a África tem um espaço aberto para se discutir a poligamia, ou seja, a possibilidade de ter múltiplas parceiras e múltiplos parceiros. Agora a África do Sul está a considerar a possibilidade da mulher. Na África do Sul a poligamia parece legal, do homem para a mulher, e agora a África do Sul está a considerar a mulher ter a possibilidade de casar também vários homens, não é? Então eu creio que é preciso relativizar isso.
Sim, do ponto de vista de psicologia diferencial, sim, as mulheres têm mais atenção ao detalhe. Eu só não sei se é nessas circunstâncias de que elas olham menos e tal. Eu sei que as mulheres são discretas, mas deixar a impressão de que por causa disso não são mais tentadas a trair, eu creio que o assunto é um pouco diferente. Porque isso é uma tendência humana. Sim. Okay? Existem fatores que justificam, há variáveis que justificam a predisposição para atrair. Quer citar algumas, uma ou duas, três variáveis dessas? Assim que lhe ocorrem? Sim. Os estudos recentes sugerem que o indicador número 1 é insatisfação na relação. Bastava... esse estudo foi feito nos Estados Unidos com qualquer coisa, com mais de 3.000 casais, e ficou concluído que a maior parte daqueles casais onde foi registrada a traição, o que foi predominante é a insatisfação. Uma outra coisa é que o número de casais, também os psicoterapeutas de casais fizeram esse estudo, o número de casais que cada vez que brigam, cada um se joga para o outro de qualquer maneira, tem mais probabilidade de entrar na traição. Vou deixar os comentários para evitar aqui problemas. Vamos. Eu acho que é. Professora Maria Tati? Eu ainda acho que muitas das vezes o homem africano não consegue, por exemplo, passear com a sua esposa, isso, né? Sair com a sua esposa na rua. Eu acho que, como disse o doutor, a questão cultural influencia muito. Que aspecto da nossa cultura influencia para esse dado bem concreto, na sua visão? Imagine que é muito difícil encontrar um homem com várias mulheres, mas uma mulher com vários homens. Mas no caso, por exemplo, este senhor tem A, B, C. Ele tem um relacionamento que é legal, a esposa casada, mas tem outros relacionamentos extras, que às vezes a mulher não sabe. E muitas das vezes o que acontece? Essas pessoas, essas companheiras que eles acham companheiras fora, conhecem perfeitamente a dona de casa. Mas a dona de casa não conhece os outros focos que ele tem, passo termo. Os outros focos que ele tem, passo termo. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que evitar, porque há mulheres também que são agressivas. Como disse o doutor, elas conseguem notar facilmente, até no simples andar, no olhar, como disse o doutor, ela consegue dar conta que é um olhar diferente, é um olhar intencional. Por isso que muitas vezes, por questão, para evitar conflitos e por questão de cultura mesmo, nós vemos que os homens dificilmente saem com as suas esposas para passear. Até é difícil, principalmente, eu tenho dito assim, o casal deve namorar e namorar sempre até o fim. Namorar. Eu, por exemplo, namoro. Até hoje, continuo a namorar. Já tenho netos. Graças a Deus ainda não tenho bisnetos, tenho netos, mas eu ainda namoro. Quando eu achar que tenho que sair com o meu companheiro, saímos. Se bem que isso depende muito também de onde a pessoa cresceu, a educação que recebeu, como é que ele cresceu. Porque se ele não viu, muitas das vezes, se não viu isso, às vezes, dos pais, também fica meio complicado ele aplicar isso. Quando não há modelos ou pessoas de referência? Não tem pessoas de referência, é difícil. Então, isso faz com que muitos homens não têm isso. Pensam que isso é algo do europeu, é algo de fora, não tem a ver com o africano, o que é o contrário. Ok, está aí uma explicação sobre a razão pela qual as pessoas do sexo masculino ou do género masculino em África tendem a demonstrar pouco afeto publicamente, nas palavras da professora Maria Tati. Vamos então passar o microfone ao sociólogo Memória Kulica.
Eu acho que a questão da cultura foi bem colocada neste meio. Aqui dizer que somos um continente em transição e é por isso que nós temos números muito elevados de doenças sexualmente transmissíveis como a SIDA. Somos um continente em transição. O que é que isso quer dizer? Eu abordo isso um pouquinho na obra O Terceiro Sexo. O que nós estamos a construir é um continente que adota a monogamia. Por quê? Por natureza, aqui ao sul, sobretudo, não, África quase toda, porque lá em cima tem os árabes que também têm como tradição religiosa a poligamia e nós cá embaixo como tradição da cultura também a poligamia. Temos estado a evoluir para a monogamia, mas os que evoluem para a monogamia também são, eu chamo isso de promiscuidade sexual, é uma palavra que foi muito condenada no Segundo Sexo de Beauvoir, mas que chamei de facto por resistência com este nome. O que acontece é que o mesmo homem que foi para a igreja e está com o anel no dedo, anelar como casado, de manhã tem um relacionamento eventualmente no escritório, tem outra relação ao sair não sei o que de uma boate, tem outra relação no carro e depois vai para casa com o anel, te amo, você é a minha esposa de verdade, e ele tem outras tantas que até neste dia tiveram coisa. E como essas que ele tem não as chama de ocasionais, porque elas também não admitiriam. Elas também não admitiriam sexo, por exemplo, protegido. Por quê? Porque o sexo protegido para ela significaria que desconfiança com ela. E ela não quer se sentir excluída. Por que eu vou me excluir? Então, às vezes, arriscam a ter o sexo desprotegido e surgem doenças sexualmente transmissíveis. Assim é que, em Botsuana, 1 em cada 3 está infectado. Aqui não temos, sim, aqui não temos dados certos, porque isto tem que ser um estudo muito sério daquelas que fazem a saúde, porque qualquer outro estudo assim de outro nível seria especulação. Mas aqui ao nível do sul de África nós temos esse problema, onde tem mais casos de doenças sexualmente transmissíveis. E aqui a questão que se coloca todos os dias é: mas a poligamia é causa de doenças sexualmente transmissíveis? Não. Na verdade, no nosso estudo ao nível do norte da África, percebemos que aquelas mulheres que têm poligamia religiosa, por mais que façam 3, 4, 6 meses sem um parceiro, sem ter, portanto, contato com o sexo, eles não saem, porque são controlados pela família, pela comunidade, por todos, e eles só têm um único homem, são mesmo fiéis a um único homem. Assim, os números do Egito, por exemplo, em 2014, estavam iguais aos números que se verificavam na Itália. Os números da Tunísia eram semelhantes aos números que se verificavam no Canadá. Portanto, essa questão de a poligamia causa SIDA, por exemplo, é uma falsa questão. O que causa SIDA, como dissemos no livro, é que é o facto de nós fazermos um tipo de promiscuidade. Você é casado, mas você não é casado com uma única pessoa. Veja, por exemplo, todas as mulheres que supostamente não têm marido têm mais filhos que aquelas que têm maridos. Sem ofensa aqui. É uma questão real. Ok? De onde saem esses filhos? Bom, as casadas também sabem, nós, homens, também sabemos. Também vale para os homens que não têm esposa? Não, os homens. Essa reflexão. Não, é realmente difícil você encontrar não um recém-viúvo sem esposa.
Isso você não vai encontrar. Pelo contrário, o mesmo viúvo de hoje já tem uma namorada à espera, porque já tinha 2 ou 4, ou já tinha muita. Por outro lado, tem outra Então, questão que essa acho que questão vai é da tua coisa. memória. Aqui o Christopher diz, olhando para a perspectiva culturalista, será que a implementação da poligamia em Angola poderia vir a minimizar os problemas de promiscuidade e traições nas relações amorosas? É interessante que eu acompanhei um trabalho de fim do curso do Direito aqui na Faculdade Pública, onde uma menina, uma senhora, propunha que se revisse inclusivamente todas as leis que existem sobre família para que se repusesse a poligamia em Angola. Se repusesse a poligamia em Angola. Os hábitos culturais não acabam de um dia para o outro, há sempre uma resistência. E essa resistência pode ser, às vezes, fatal. Pelo que eu, pessoalmente, acho que a nossa lei não é clara em relação à monogamia e à poligamia. Ou não existe poligamia. Aliás, isso não tem que ser assim regulado por lei. Isto aqui é uma regulação que parte das próprias mudanças culturais. Por isso é que leva muito tempo. Nós todos temos que perceber que, eu quero ter uma mulher por causa disso, isso, aquilo, etc. Eu próprio, não é lei, não é, porque se for lei é o que está a acontecer. Você somente tem a mim, não tem outro. Não, a minha cabeça não funciona assim. A minha cabeça funciona que você vai ficar aqui e eu vou procurar mais uma. E as pessoas procuram outras. Pelo que eu penso que não passa efetivamente por fazermos leis, mas por aceitarmos que aquilo que é nossa cultura e tradição não seja menosprezado. É verdade que a poligamia, os que insistem com a poligamia são muito resistentes, porque a cultura eurocêntrica é muito forte e se opõe diretamente. Agora, quando nós falamos de poligamia, no nosso contexto, depende muito em que condições estás a falar. Se são cristãos, se não são cristãos, se são religiosos, se não. Porque agora nós estamos completamente divididos. Para alguns devia haver só monogamia. Cada homem devia só ser para um homem e cada homem devia só ser para uma mulher. Está a funcionar, a questão é, está a funcionar, sejamos realistas. E provavelmente muito honestos conosco. Está a funcionar? Eu arrisco, não fiz esse estudo, arrisco que não passa de 2% de casais que 100% não há qualquer traição. A professora disse uma coisa muito interessante, que na idade dela sai para namorar. Eu gostava aqui de dizer que os namoros também dependem muito dos nossos valores culturais. Algumas pessoas pensam que namorar é só sair. O teu marido às vezes não aprendeu que namorar é sair. O teu marido às vezes aprendeu que namorar é ligar para você na hora que está a trabalhar, etc. Só que tem que haver um tipo de aprendizado quando vocês... É isso que eu chamei de gestão. Tem que haver uma capacidade de gerir o outro e dizer assim, ele é assim. Ele não gosta de sair à rua, mas ele gosta disto ou daquilo. Você, por exemplo, gostarias que sempre que o marido voltasse para casa, te beijasse. Mas ele não beija, ele faz outras coisas. Eu, por exemplo... As linguagens, os códigos eu, diferentes. Pessoalmente, até hoje, vivendo cerca de 18 anos com a minha esposa, eu não conheço o nome com que me chama. Porque ele não me chama por nenhum nome, me chama por todos os nomes que existem. A linguagem do amor não tem regra. Receitas não acabadas. Tem regra. É por isso que quando vocês acabam o vosso momento sexual, vocês não sabem o que disseram e nunca mais sai a público. Vocês também nunca mais comentam sobre isso, porque é uma linguagem do momento único. Então, quando alguém diz assim, não, você, minha namorada, tem que me chamar amor. Não, deixa a tua esposa, criatividade, para te chamar
chamar como quer. Não é uma imposição, E tem te que ser algo chame pai, espontâneo. filho, irmão, neto, sobrinho, professor. Você tem que aceitar isso. É importante que ela se sinta bem para te chamar de qualquer coisa. Perfeito, vamos daqui a pouco. Estamos perto de cerca de 17 minutos para terminar a abordagem, que de facto parece estar intensa e também a contar com a participação muito ativa dos nossos internautas e tem mais questões e comentários. Nós vamos, as próximas intervenções vai ser muito no sentido de responder ao tema. Quais são de facto os grandes desafios que se impõem às pessoas que têm envolvimento, têm relacionamentos amorosos? Que dicas, que sugestões a dar? Eu vou ler mais comentários e perguntas dos nossos Doutor, desculpa, internautas. tem uma pergunta aí. Pois, tem uma pergunta para si, né? Sim. Perfeito, então é melhor anotar. Vou cá ver um contributo do Airénio, que está ligado aos desafios do assunto. Ele diz, outra vez, saudações aos meus mestres, Dr. Sanjombe e Dr. Memória, que disse o tal amor, a ser citado Dr. Memória. Ele diz, amor é os dois completarem-se, só que hoje está difícil por esses motivos, 2 pontos. Ele diz, problemas com dinheiro, divisão de tarefas domésticas, falta de comunicação, dificuldades sexuais, lidar com a família, desconfiança, desrespeito, controle, falta de empatia, excesso de ciúmes, podia até chamar de ciúme compulsivo. A minha pergunta é se estes podem ser considerados desafios psicossociais dos relacionamentos para todos que estão cá. Temos também a Vandersa, que diz, gostaria ainda de saber o significado de amor platônico. Parece que não lhe ficou suficientemente claro o sentido de amor platônico. E temos igualmente Augusto Tati, que diz que a cultura africana tem valores próprios, diferentes de outras culturas. Precisa-se aprimorar aquilo que é nocivo, a boa convivência. Bom, nas suas palavras, estou simplesmente a ler. Tem múltiplas outras questões aqui entre os nossos internautas. Em síntese, como é que podemos então fechar essa abordagem respondendo ao tema e deixando dicas e sugestões? A professora Tati pode continuar. Mas eu antes, se me permitissem, queria falar um pouquinho, porque eu sei que aí a jovem deve estar à espera mesmo de alguma resposta. Sim, faz favor. Bem rápido. Sim, faz favor. Eu diria assim, porque ela fez uma pergunta, se porventura encontrar o parceiro ou a parceira, não é? Naquelas condições se perdoaria. Sim, na própria cama. Na própria cama se perdoaria. Realmente, quando se fala de traição, é muito sério, é profundo. Isto vai depender de como está nutrido o relacionamento deles. Isso vai depender do diálogo entre eles e da maneira como esta pessoa recebe ou encara esta situação. Porque o problema não está, às vezes, com quem praticou. O problema está como você consegue receber esta realidade para poder agir. Portanto, depende da estrutura e da capacidade da pessoa lidar com a situação? Lidar com a situação. Então, aí ela saberá se realmente vai perdoar ou não. Então, mas varia, mesmo varia assim, de pessoa para pessoa, né? varia de pessoa para pessoa, mas mesmo assim ainda eu aconselho perdoar. Conversar, se for possível perdoar, porque chega a um certo ponto, quem sofre é ela. A pessoa que encontrou. Ela pode dizer, eu não perdoo. Vai, separam-se, mas ela não vai bem, não fica bem. Está sempre com algo no coração. O João diz, mas doutora Tati, eu gostava de saber se andar com mãos dadas em público reduz traições. Reduz. Eu ainda acho que reduz porque possivelmente que o companheiro ou a companheira não manifestou-se a outra pessoa que é casado, suponhamos. E na medida que eles vão andando de mão dada, chama atenção. Mas por quê? É irmão? Não é? É alguém? É um parente? Não, é casado. Então aí praticamente vai demonstrar, praticamente vai Desestimular essa intenção que eles tiveram.
Perfeito, vamos lá. Colocar linearidade. Mas esse assunto é mais complexo do que parece. Mas é claro que em alguns casos isso faz Sim, só em alguns casos é que funciona, porque aquela que trai, ela sabe também. Ela diz assim, olha, a sua esposa já está à sua procura, por favor, volta para casa. É ela que coordena. E veja, por exemplo, no tempo que corre, algumas situações em que a própria amante, ou qualquer coisa, se assim quisermos chamar, a própria amante tem código para descobrir que quem está na linha com o telefone do esposo é a esposa, e ela muda de conversa de uma maneira interessante, que a esposa vai entregar o telefone ao esposo traidor e pedir desculpas. Portanto, na verdade, pode afugentar. Eu ainda aqui chamo a necessidade da valorização cultural, por isso é que nós temos o alambamento, temos a apresentação, temos não sei o quê. Isso não é um luxo. As pessoas têm tratado hoje dessas coisas como um luxo, como uma maneira de aparecer até para pessoas desconhecidas. Isto é para que a rede de controle da pessoa envolvida no ato do casamento, do namoro ou de qualquer fase dessas instituições seja controlado por todos. E ela própria sinta vergonha, se não assente com o marido, vai senti-la com os sogros, vai senti-la com os genros, vai senti-la com aqueles primos que o assistiram na hora. Isso tudo é muito importante para isso. São fatores de proteção. Veja, por exemplo, que ao nível do norte da África, onde maioritariamente tem poligamia por religiosa, não é? As mulheres, por exemplo, são deixadas para mais de 5 meses, 6 meses. Vemos os que estão aqui a fazer negócio. As mulheres estão lá. Nenhuma mulher sai do perímetro do quintal onde o marido o deixou. Por quê? Porque sabe que depois vai ser acusado pelas pessoas que foram lá à busca. Então, eu penso que é muito importante a valorização daquelas que participam nos próprios eventos, eventos que nós realizamos, para que todo mundo saiba que essa é nossa esposa, esse é nosso esposo. Porque o que acontece entre a esposa e o esposo, eles se cansam um do outro por causa daquilo, e vou aproveitar a responder a Tati, não. Amor platônico, Vandersa. Sim, a Vandersa. O que é o amor platônico? Portanto, qualquer um que se encontra com o seu marido ou com a sua esposa, a qualquer altura vai se cansar. Depois vem aquelas fases, amizade, depois não funciona, depois não... Não é porque ele quer, é porque provavelmente ele está cansado. O amor platônico é exatamente esta tendência das pessoas terem, portanto, vontade extrema de alguma coisa. Mas depois de conseguir aquilo, não é? Eles perdem a vontade. Um desejo intenso, pouco intenso. Duradouro. Agora, quando estou com sede... tenho uma vontade de beber água, mas quando beber alguns golos eu digo, tá bom, chega, agora não quero mais beber, estou cansado e quero abandonar. Você fica fácil saciado. Fica como que saciado, mas aqui o amor platônico é uma vontade por uma coisa, gosto por alguma coisa, mas que depois que eu consigo já não quero mais, não é? É só uma tendência de gostar aquilo que ainda não é nosso. Quando for nosso, a gente abandona e não quer mais. E nós somos exatamente isso em relação aos nossos relacionamentos. Na hora que nós sonhamos com ela, na hora que nós queremos ela, na hora nós não dormimos. E aqui sim, fazer colação com o professor quando disse que reduziríamos o amor se disséssemos que é apenas
uma emoção. Uma emoção. O professor Calabres diz uma coisa interessante, que é a paixão, o amor, nos primeiros dias, quase para todos, é como um período não é de maluquice, é de um tipo de dispersão da mente, né? É um tipo de dispersão da mente. Aqui o professor Adelino pode ajudar. É como que um tipo de loucura temporânea que dura até 6 meses. Dura até 6 meses. Você, pouca racionalidade. Sim. Aqui está a referir-se à paixão. A paixão como amor, a paixão como amor, são palavras muito polissêmicas. Mas aqui, quando falamos de paixão, todos os casais começam como que apaixonados mesmo. Veja, por exemplo... Veja, por exemplo... É um risco dizer todos. Não, mas a intensidade do amor de quem vai procurar, a não ser que tenha uma outra, como as que procuram uma segunda, aquela primeira, aquela com que nós queremos construir sonho, é muito intenso. Eu acompanho muitos jovens nesse sentido. Nós temos, agora que estamos em festa de artistas que estão a separar-se, não vou citar nome. Festa? Sim, em festa de artistas que andam a se separar, famosos que andam a se separar, não vou citar nomes, mas na hora de você querer, de facto, você quer arrancar e ele pôr no teu coração, você fica aqui, não sai mais, não tens o exterior, só estás aqui. Este sentimento é paixão. Por isso é que os ingleses têm um nome bonito, cotodos. Cotodos, na hora que querem ir a uma mulher. To fall in love. Não é love só, é to fall in love. Se fosse bonito, não seria cair. Não, seria talvez to climb love. Subir assim as paredes para o amor. Agora, quando é to fall in love, isso é conteúdo, funciona com todo, professor Adelino. Portanto, esta é uma tendência quase geral. Você é aquela que vai amar de facto, você fica como que um pouquinho, não lhe deixa sair, não lhe deixa fazer isto e aquilo. Vou lhe tirar a palavra agora para o doutor. Não faz mal. Não faz mal. Doutor Sanjombe, um temos realmente só 5 minutos. Doutor Sanjombe, suas últimas considerações. Eu não sei se pode tomar esta oportunidade para responder à questão que o Capinhala da Chala coloca. Ele diz que é notória uma inversão muito grande no papel que antes parecia por consenso pertencer aos homens, o de conquistar ou paquerar, entre aspas. Hoje as mulheres parecem estar a tomar as rédeas dessa tarefa e ficam vulneráveis aos relacionamentos, fazendo transparecer que os relacionamentos estão cada vez mais banalizados. E ele coloca a questão, afinal, a quem pertence de facto ou deve pertencer o papel de paquerar? Muito obrigado. Eu ia começar um pouco por falar sobre o que é ser romântico para responder a essa questão. E fica-se com a impressão de que ser romântico é dar muitos presentes, é fazer muitas declarações, mas a noção de ser romântico é aplicada quando alguém acredita que o amor só se partilha com uma pessoa. Em relação a quem devia paquerar, até no reino animal, os irracionais, geralmente é o macho que corteja a fêmea. Agora, eu não digo isso por acreditar que tem de ser assim. Estamos a evoluir, parece muito natural que num contexto em que a mulher tem certeza da afinidade, da confiança que merece essa pessoa com a qual ela se queira declarar, para quem se quer declarar, eu creio que o problema é que isso deixa a mulher vulnerável, como ele disse. Mas se ela tiver certeza de que vale a pena, eu creio que não há nenhum problema aqui. A minha preocupação é sobre os casais. Estou de acordo com a lista que fez o Airênio, e os contextos vão variar, mas o que é que me preocupa em relação aos casais? Amar aprende-se. Nós temos de saber como é que vamos, se estamos a conviver com alguém num relacionamento amoroso, que papéis é que nós devemos desempenhar. Os casos
os muitos casos que já acompanhei, registro uma tendência, um padrão. Se o homem for esse muito carinhoso, muito atencioso, a mulher vai ficar parada, não vai fazer nada e vai simplesmente achar que ela está cheia de direitos de ter essa atenção. Se for o inverso, o padrão se mantém. Então a reciprocidade quase que não existe. Exatamente. Há que aprender que não, o amor tem que ser mantido. Se o homem é atencioso, é suposto que a mulher seja atenciosa. Uma outra coisa é, amar tem expressões próprias. Podemos falar de amor lá onde nós estamos a agredir o outro, lá onde nós não temos capacidade de perceber a perspectiva do outro, lá onde nós podemos bater, chamar nomes. Isso ainda é amor. Pode-se falar de amor sem cuidado? A principal expressão do amor é o cuidado. E então, aquilo que nós pedimos é que os casais invistam em conhecer um ao outro e que possam, como disse a doutora Tati muito bem, investir para fazer coisas juntos. Não sei se eu vou chamar isso de namoro, mas que as pessoas possam exercitar melhor a sua convivência. E amar é muito bom. Muito bem, amar é muito bom. Palavras finais do psicólogo Adelino Sanjombe. O que vamos fazer é, vamos fechar o programa. O meu desafio é que cada um dos preletores pense pelo menos em uma palavra, duas ou três no máximo, que resumiriam a sua tese, a sua discussão cá, a sua perspectiva cá, palavras-chave, e com as quais vamos terminar daqui a pouco. Devo então agradecer a audiência e a participação dos nossos estimadas internautas e pelas contribuições, pelas perguntas, pelos comentários. Despede-se de si uma equipa que é tecnicamente coordenada pelo Wilson André, o Indré, que tem o Genilson Aires, o Ari, e o Graciano dos Santos aqui a acompanharem a garantia técnica. Nós voltamos dentro de 15 dias para mais um tema de saúde mental e ou de cidadania. Vamos então terminar, como disse, com as palavras-chave dos nossos convidados. Vamos começar pelo Dr. Memória, uma ou duas ou três palavras-chave. Se cada um for o amor e cultivar o amor dentro de si, será mais fácil amar. Viva, Dr. Sanjombe. Cuidar é a melhor expressão de amor. Doutora Tati, suas últimas palavras. Eu quero dizer que amar é bom e dentro do relacionamento cada um tem o seu papel a exercer. Muito obrigado. O seu papel. Muito obrigado a todos. Estamos juntos, nos voltamos dentro de 15 dias. Obrigada. Obrigado.